Muito obrigado. Então, tudo bem. Quero só salientar mais uma vez para vocês o seguinte. Eu tenho recebido ainda no e-mail antigo as atividades. Gente, eu disponibilizei para vocês esse e-mail, um e-mail novo, né, direcionado para que vocês enviem as atividades para mim. As provas eu quero que seja por elas também. Tá? Eu vou escrever novamente no chat para que vocês observem, gravem, guardem, porque o meu e-mail antigo, ele está dando problema. Então, às vezes, eu posso não ver o que vocês mandaram para mim. Então, esse e-mail novo foi feito justamente para evitar esse problema. Estou digitando aqui no chat. Bom dia, Pedro Patrício. Aí o nosso e-mail aí, ó. É esse e-mail que vocês vão ter que salvar. Eu não quero mais receber, gente, no e-mail antigo, por favor. Vamos evitar para que eu consiga, especialmente, receber as provas de vocês. Tudo bem? Vamos lá, vamos iniciar. A gente falou sobre curva de solubilidade, né, nesse nosso carnaval aqui. Falamos de alguns cálculos relacionados, falamos da solubilidade dos gases nos líquidos, e hoje eu vou concluir a parte de concentração, que inclusive mandei no sala de aula para vocês um resumo sobre parte por milhão e parte por bilhão. É bom que vocês observem, tá? Tá no sala de aula, direcionado a vocês, quem ainda não viu, tá? O sala de aula não mudou, só o nosso e-mail, tá? Então, prosseguindo aqui, deixa eu só colocar em evidência aqui para poder abrir rapidamente. Bruna, tudo bem, Bruna? Gente, esse instalar é a minha mesa que não é tão nova não, tá? Há uns estalos assim, umas coisas. Já estão visualizando aí? Bruna, eu tentei resolver mais. Lia Daniel, Pedro Henrique, beleza. Então tá lá o nosso e-mail lá embaixo, tá vendo, ó? Olha o e-mail da turma aí, ó. Lá embaixo. Atividades, provas, primeiro ano, bela.gmail.com. Esse e-mail é só de vocês. Nenhuma outra turma manda mensagens por esse e-mail, só para vocês. Thaís, bom dia. Thaís. Thaís? Bom dia. Vamos lá. Esse negócio de carnaval aqui coça o pescoço pra caramba, mas é carnaval, né? Carnaval é carnaval. Bora aqui. Resolução, relação massa-volume. Deixa eu voltar. Capítulo 2. Aspectos quantitativos das soluções. Anote aí. Eu acredito que você já tenha o roteiro, mas anote aí. Nossa provinha é capítulo 1 e 2. Professor, esse slide vai estar no Google Sala de Aula? Com certeza, Lia. Do jeito que eu resolver ele aqui, porque eu vou resolver algumas questões, eu vou botar ele lá. Tudo bem? Então, vamos aqui. Relação massa-volume. Quando a gente fala de relação massa-volume, a gente vai arremeter à concentração comum. O que vem a ser concentração comum? Professor, envie as atividades pelo outro e-mail. O senhor quer que eu envie novamente? É bom, envie novamente, tá? Porque já fica arquivado no meu outro e-mail, e aí eu vou ter esse controle através desse e-mail novo. Tudo bem? Então, voltando aqui, o que é algo concentrado? O que é algo diluído? Quando a gente fala de concentrado, se eu digo que algum composto é concentrado, é porque essa questão de concentração, a concentração corresponde ao seguinte: eu vou ter muito soluto e vou ter pouco solvente. Muito soluto, pouco solvente. Então, passa a ser concentrado. E quando é que vai ser diluído? Como é que será diluído um sistema? É o processo contrário, onde eu tenho pouco soluto
e muito solvente. Isso acontece no nosso cotidiano. Você vai ali à tarde, vai tomar aquele lanche, tem lá aqueles suquinhos prontos, né? Aqueles açucarados, né? Então você vai ali, abre, né? Eu já vem adoçado, hoje já vem adoçado. No meu tempo era azedo, que armaria. Você abre, coloca lá no sistema, beleza. Bota um pouquinho de água, dá aquela velha misturada e bota para dentro. Mas se você botou pouca água, você começa a fechar o olho aqui, né? Que não tá tão gostosinho assim. Aí o que você faz? Você vai adicionar um pouquinho mais de água. Então, nesse momento que você está adicionando um pouco mais de água, aí você passa a diluir a solução. Naquele primeiro instante que estava um pouquinho azedo, ele estava concentrado, ele tinha essa questão de ter muito mais soluto do que solvente. Lembrando que soluto, a gente faz a relação de soluto com a numeração 1. Tudo que você vê que tiver o 1 de fórmulas, você vai relacionar soluto. Tudo que você observar que tiver a relação 2, você está fazendo a relação direta solvente. Eu vou mostrar isso para vocês agora com as fórmulas. Só precisava inicialmente fazer essa diferença entre concentração e diluição, tá? Que inclusive tem uma parte só de diluição que nós vamos trabalhar mais à frente, que é no capítulo 4. Só de diluição. Bora ver aí? Concentração comum é a relação entre massa do soluto e volume da solução. Eu vou trabalhar com a massa do soluto e o volume da solução e vou definir essa concentração. Essa concentração, ela tem unidades, tá? Então, nós vamos trabalhar com as unidades que nós conhecemos, mas de preferência chamada unidade padrão, que é grama por litro. Grama barra litro. Quer dizer que eu trabalhei massa do soluto com volume da solução. Então, eu posso saber quantos gramas eu tenho em um volume de uma solução, calculando a concentração dela. A fórmulazinha que nós trabalhamos é essa daqui, ó. Vocês estão notando, inclusive, que eu tenho um M1, não é? Esse M1 aqui, lembra que eu falei que o 1 é soluto, não é não? Então, esse 1 está relacionando a massa do soluto na solução. E o volume, nós vamos ver que é por litro. Mas nós temos outras unidades. Vocês podem encontrar atividades, ou até mesmo em provas do Enem, que vocês estejam aí estudando, né, treinando para ver como é que funciona o Enem. Você pode encontrar qualquer uma dessas unidades que você está vendo aí, ó. Grama por litro, grama por ml, grama por centímetro cúbico, né, ml, miligrama por litro, enfim. Mas o padrão que se trabalha em concentração comum é essa, grama por litro. A não ser que a questão peça que você faça a transformação dessa unidade. Aí você tem que lembrar aquelas coisinhas lá antigas da física, da química e da própria matemática, que são as transformações. Devo salientar a vocês que essas transformações são muito utilizadas aqui nesse primeiro conteúdo que nós estamos trabalhando de fisicoquímica, nesses primeiros modelos aí de fisicoquímica, utilizamos muito essa questão de transformações. E especificamente, quando eu estiver falando em parte por milhão e parte por bilhão. Vou mostrar para vocês que existe uma maneira muito mais fácil, onde você só faz as transformações, divide os valores e encontra essas porcentagens em massa. Tá ok? Eita, negócio que coça, gente. Vou botar aqui no pescoço direitinho. Pronto. Então, vamos ver um exemplo, né? Vamos observar um exemplo do que como é que funciona essa concentração. Bora lá. Dissolvendo-se 4 gramas de hidróxido de sódio em água, suficiente para 1 litro de solução. A concentração ele já me deu aqui, né? 4 gramas por litro. Ele já me deu essa concentração. Esse valorzinho aqui. Note que ele forneceu para a gente a massa. Esse M1 aqui é a massa do soluto. E está fornecendo para a gente aqui o volume da solução, é 1 litro, né? Inclusive ele diz, 1 litro de solução. Então, qualquer porção dessa solução terá a mesma concentração. Ele dá aqui que a gente faça uma relação aqui de porcentagem de massa.
Só que se eu quisesse calcular e fazer a representação daquele valor, é como se eu estivesse fazendo isso daqui, ó. Concentração é igual a M1 sobre V, não é? Onde a massa é 4, não é isso? E o volume é 1. Consequentemente, a gente vai remeter ao resultado lá, né? 4 gramas por litro. Esse valor aqui, nós vamos ter que ver quanto é que ele funciona em porcentagem da solução. Como é que vai ser? Quando eu pego esse 4 gramas por litro, vamos estiver dizendo isso, ó, 4 gramas está para 1 litro de solução. Aí eu vou perguntar para vocês, quanto é que vale 1 litro em ml? Quanto é que vale 1 litro em ml, professor? Vocês têm que estar sempre relembrando essas coisinhas. 1 litro, ó, aí, ó, a Bruna, 1000 ml, não é, ó? Por que é que eu tenho que fazer essa relação para ml, professor? Aí entra a questão da interpretação. Veja que a questão fornece para a gente 100 ml de uma solução. Eu não forneceu litros, estou fornecendo ml. Então, unidades têm que ser iguais. Eu não posso pegar ml e trabalhar com litro, não posso, tá? Eu não posso pegar ml e trabalhar com centímetro cúbico, eu não posso. Eu preciso fazer as transformações. Então, especificamente aqui para essa questão, eu vou fazer a relação que a questão deu para a gente ali, ó, 100 ml, e eu vou querer achar esse valor aqui, ó. Isso aqui já não me interessa, eu só fiz a relação para encontrar esse aqui, não é? Então, veja, nós vamos encontrar aqui, eu vou cancelar isso e isso, eu vou encontrar a porcentagem em massa que eu tenho nessa concentração. Então, como é que eu faço? Regra de 3 simples, né? Lembra aí do Daniel, lembra aí do Leonardo, lembra aí do Fernandes, lembra aí da Patrícia, os matemáticos aí da nossa escola, só gente de maior gabarito aí. Então, vamos lá, ó, X é igual a 4, no caso, 4 gramas, vezes 100, tudo isso dividido por 1000. Vocês estão notando que eu cancelei ml com ml, né? Se quiser fazer aqui todo o procedimento matemático, cancela aqui, não cancela, ó. Né? Dá para cancelar. E aí vai ficar 0,4. Só que a relação que nós temos que trabalhar aí, porque ele está pedindo em porcentagem, é transformar para porcentagem. Como é que eu faço para transformar para porcentagem? Eu vou multiplicar esse valor por 100. Vou botar de cor aqui. Vou botar de preto agora. Ó. Vou multiplicar esse valor aqui por 100. No caso aí, a relação de 100%. Então, a gente vai ter aí, ó, dentro dessa solução dos 4 gramas por litro, 40% de massa. Ah, professor, então quer dizer que eu vou ter que calcular sempre as porcentagens? Nem sempre. Nem sempre. Tem um cálculo específico para isso, que nós chamamos de título em massa, que eu vou mostrar para vocês agora. Eu só mostrei para vocês como é que eu utilizo essa fórmula. Ó, do jeito que eu tinha feito bem aqui no início. Eu peguei a massa, 4 gramas, e peguei o volume de 1 litro. E encontrei a concentração. Simples assim. Alguma pergunta? A Bruna levantou a mão. Diga lá, Bruna. E, professor, as questões sempre vão trabalhar assim com regra de 3, tipo, faltando eu saber a quantidade de massa, ou então faltando saber a quantidade de ml. Isso. É regra de 3. Regra de 3, Bruna. A fórmula, ela tá ali para você aplicar, tanto faz. Mas, ó, do jeito que eu fiz aqui embaixo, ó, eu fiz uma regra de 3, né? Eu peguei a unidade, né, que era grama por litro, relacionei com o que o volume que a questão me deu, de 100 ml, e fiz esse jogo de sinal rapidamente, né? Cruz credo, que na minha época era cruz credo. Poderia jogar na fórmula, só se ele te pedisse a concentração. Se eu quisesse saber a massa, como é que eu faria? Eu teria a concentração, que é 4 gramas por litro, teria o volume, encontraria a massa. Então, eu posso fazer N possibilidades aí de resolução. Lógico que a gente arremete sempre a formulazinha, né? A gente sempre quer se agarrar à fórmula. Só que, deixa eu ser bem verdadeiro para vocês. Daqui para frente, vocês vão ver aí uma média de 25 fórmulas. No mínimo, 25 fórmulas. Então, são muitas fórmulas para vocês aprenderem. Porque não tem só a minha parte, tem a parte de física, tem a parte de matemática, né? Então, são muitas fórmulas. Então, a gente não se agarra muito às fórmulas. Devemos conhecê-las, porque em alguns casos não tem outra opção a não ser utilizar as fórmulas.
mas a regra é sempre trabalhar com regra de 3. Se vocês perguntarem o Christian, ele vai dizer assim, olha, química é fácil, química é só regra de 3. Ele diz isso, é a dor de cotovelo dos físicos, né? Mas, Bruno, eu digo a você que nós vamos conseguir aliar essas duas maneiras, tanto usar a fórmula, quanto fazer a relação aí de regra de 3. A gente vai ver isso na prática, tá bom? Vamos lá, prosseguindo. Relação massa-massa, nós vemos primeiro ali massa-volume. Essa relação de massa-massa, ela vai indicar para a gente uma outra fórmula, Bruno, aí, outra fórmula agora, que nós chamamos de título em massa, né? Nós podemos calcular os títulos. Esses conteúdos, gente, são conteúdos de cotidiano, tá? Quando a gente estiver falando de título em volume, vocês vão entender o porquê, tá? Inclusive, eu vou mostrar para vocês uma questão de Enem, que faz aí a referência ao cotidiano sobre gasolinas adulteradas. Como é que a gente faz o cálculo para entender se a gasolina está ou não seguindo a regra lá dos governos, né? Na questão de 25% de álcool nessa gasolina. Então, vamos primeiro aqui por partes. É o que nós chamamos de título, né? Que é chamado porcentagem massa. Então, esse título, ele faz uma relação matemática entre massa do soluto e a massa da solução. Tá vendo que eu não estou mais trabalhando com volume, e sim com a massa da solução, não é? Um detalhe, esse título, ele é adimensional. O que é isso? Eu não vou precisar colocar grama, quilograma, miligrama, eu não preciso colocar nenhuma unidade, tá? Porque a relação feita lá é de um universo, do jeito que vocês estudaram lá no primeiro ano, quando a gente fala de sistema. Então, não vou precisar colocar unidade. Então, geralmente, a gente vai encontrar os valores em porcentagem, porque tem a fórmulazinha que eu vou mostrar para vocês agora, que eu calculo direto essa relação, do jeito que eu fiz lá embaixo, né, com os 40%, e no final multiplico por 100. Aí eu vou ter quantidade em massa de determinada substância. Vocês podem até observar em alguns rótulos de remédios ou embalagens de alguma coisa que você consome, vocês às vezes encontram aqui entre parênteses um M barra volume, ou MM, né, assim, entre parênteses, que isso daqui aqui faz relação ao soluto, né, da quantidade X de solvente, né, quantidade X de solvente. Então, é uma relação direta entre essas unidades. Falando de título especificamente, a fórmulazinha do título é essa. Deixa eu apagar ali para não ficar na frente de vocês. A fórmulazinha do título é essa. Ó, relação entre massa do soluto e massa da solução, onde M1, olha aí, ó, M1 é soluto. Lembra onde eu coloco 1, eu vou falar de soluto, 2, eu falo de solvente. Então, a gente vai pegar esse M1 e vai dividir pela massa da solução. Uma coisa importante, quando eu digo massa da solução, eu estou dizendo que a massa da solução é massa do soluto, mais a massa do solvente. Isso vocês não podem esquecer jamais. Porque tem questões, por exemplo, que te fornece a massa da solução e quer saber, por exemplo, a massa do soluto ou a massa do solvente. Aí você vai ter que arremeter esse detalhezinho aqui. Lembrando que isso daqui é massa da solução. Então, você pode utilizar essa relação aqui tranquilamente. Você pode utilizar tranquilamente essa relação. Essa mesma fórmula aqui, ela pode ser assim, ó. Se você não quer perder tanto tempo, né? Você pode pegar aqui o M1, dividido por Mzão, gosto de chamar de Mzão, vezes 100. Então, aqui você já faz o processo direto. Você calcula o título e já transforma esse título em porcentagem. Tá? Vou dizer assim, o título de uma solução é 0,1, calculei. De 0,1. Multiplico aí por 100, né? Ó, vai dar o quê? 10%. Né? Multipliquei, 2 vezes a casa andou. Então, a relação está vinculada com soluto e massa da solução, onde vocês não podem esquecer desse detalhezinho que eu coloquei aqui entre parênteses, tá? Guardem sempre essa ideia aí, guardem sempre que ela pode resolver uma questão. Então, a porcentagem de massa é multiplicar por 100, como eu acabei de mostrar para vocês, né? No caso, no soluto presente na solução. Ó, quando eu digo assim, por exemplo, solução contendo 10 gramas de soluto e 100 gramas de solução, ele deu para a gente o título, né? Ó, que eu joguei na fórmula direto. Aqui, ó, 10 gramas é de quem? É de soluto. 100 gramas de quem é? É de solução. Ah, professor, não preciso vir aqui antes, não?
Não, a questão foi solista, já me deu aí diretamente essa massa. Já me deu direto o valor. Então, como é que eu calculo, então, professor? Ora, joga na fórmula. É 10 dividido por 100, dá 0,1. 0,1 multiplicado por 100, quanto é que é? Vai dar 10%. Então, em uma solução, o título em massa é 10%. Isso quer dizer o quê? Que você tem 10 gramas de um determinado elemento. Né? Você tem 10 gramas de NaCl, você tem 10 gramas de cloreto de cálcio, enfim. Você vai ter essa quantidade em porcentagem de massa. Acostumem-se. Porcentagem de massa. Então, se você tem uma... Professor, existe casos que eles não dão o soluto ou o solvente? Existem. Existem. Eles podem, mas para isso ele tem que te dar alguns dados, como? Ele vai dizer, por exemplo, Bruno, aqui que o teu título foi 20%, né? Ah, o título é 20%. Aí eu vou subtrair pelo o soluto ou solvente que ele me dá. Isso. Faz só a subtração. O que está relacionado àquela massa. Massa, o que é? É a massa do soluto, mais a massa do solvente, né? Então, esses 20% é o que você tem lá. É o que você tem de massa. E você faz a relação fazendo justamente a subtração. Então, não tem dificuldade. Qual é a dificuldade? É interpretar. Essas questões de fisicoquímica, a dificuldade de boa maioria, não é os cálculos em si, é a interpretação da questão. Mas como é que a gente ganha, né, dessa dificuldade? É treinando. É treinar, é praticar. E não acumular, né? Entendi hoje, beleza. Faz questões. Vai chegar uma hora que você vai coçar a cabecinha aqui, eita, essa daqui não deu certo, eu vou guardar para falar com o professor isso daqui. Agora, se você não faz isso, você vai querer esperar aí uma semana antes da prova, vai querer dar aquela lidinha, e a tua memória já vai estar meio fraca, cansada, e você não lembra, e aí? Vai ter que fazer a prova, né? Então, treinar é preciso. Ó, isso daqui tudo eu não estou apagando nada, tá? Continua lá. Eu vou colocar no sala de aula do mesmo jeito. Relação agora ao volume. Veja aí, Bruno e os demais colegas. Nessa relação volume, a gente vai trabalhar também com título, que é o que chamamos de título em volume. Esse volume é o volume do soluto e o volume da solução. Ah, professor, como é que eu vejo isso? Onde é que eu tenho isso no meu cotidiano? No álcool 70, por exemplo. Aí, ó. Álcool 70 é o volume que eu tenho de álcool, né? Então, isso daqui é álcool, por exemplo, eu vou dizer álcool. Eu estou dizendo 70 porque é o do nosso cotidiano, né? E eu tenho 30% na água. Não é isso? 30% é água. Aqui os papéis se inverteram, porque eu tenho muito mais partículas de álcool do que de água. Né? Então, aqui, se eu fosse perguntar para vocês, esse cara aqui seria o que eu vou chamar de V1. Né? Aliás, perdão, ele é o V2, porque ele tem mais partículas. O V1 seria aqui a água, né? Seria a água, porque tem menor quantidade de partículas. Esse volume tem uma particularidade, gente. Do jeito que eu mostrei para vocês que massa da solução é igual a massa do soluto mais a massa do solvente, igual disse igual. Aqui, o volume da solução, ele é diferente. O volume do soluto mais o volume do solvente. Aí vocês vão perguntar, por quê, professor? Pelas interações desses líquidos. Geralmente, quando eu trabalho título, é título de volume, a gente vai arremeter sempre a líquido. Deixa eu dar um exemplo para você. Se você pegar numa proveta, vou mostrar uma proveta para vocês. Eu tenho uma proveta ali, depois eu mostro para vocês. Você pega uma proveta graduada, você coloca combustível, gasolina, e depois você vai adicionar álcool. Você primeiro colocou o combustível, marcou o nível, né, da proveta desse combustível, da gasolina. Quando você adiciona o álcool, você vai notar que instantaneamente ele perdeu volume. Por quê, professor? Porque a gasolina é um composto que nós chamamos hidrocarbonetos. A gasolina só tem carbono e hidrogênio. Tem isso daqui, ó. Isso daqui é gasolina. Cara, que só hoje, R$5, né? São 10 pães. Aqui, não sei como é que é perto de casa de você, mas aqui R$5, 10 pães.
E hoje está caríssima, 1 litro, né? Então, quando a gasolina interage com o álcool, que é esse daqui, ó, o etanol é esse bichinho bonitinho aqui, ó. CH2OH. Esse lado aqui, ó, do etanol, o OH, ele tem características polares. Quem foi meu aluno ano passado lembra que eu falei de polaridade. E esse lado aqui, ó, ele tem características apolares. Então, esse lado aqui, ele vai interagir muito bem com a gasolina. Por quê, professor? Porque a gasolina é apolar. Falei para vocês no começo das nossas aulas do primeiro ano, que semelhante dissolve semelhante, não falei? Semelhante dissolve semelhante. Então, você só vai conseguir misturar o seu suco se ele tiver interação com a água. Se não tiver, não tem dissolução. Acontece isso com combustível, tá? Então, a parte polar faz com que ocorra aquele abaixamento do volume do combustível. Ele não interage com aquele lado lá. Então, por isso que eu não posso dizer que o volume da solução é igual à soma do volume do soluto, mais o volume do solvente. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Então, Bruna, se você me perguntar, professor, então quando eu for fazer a diferença lá do volume da solução, com os valores que eu quero encontrar de V1 e V2, vai dar discrepância? Vai. Porque você tem que observar a natureza de quem é soluto e quem é solvente. Tá? Você tem que observar sempre a natureza e vincular a natureza para essa diferença. Então, geralmente, as questões fornecem valores aproximados. Qual o valor aproximado do volume da solução? Enfim, ele não vai te dar o valor exato, porque não dá para ser exato, tá? Porque depende das interatividades entre soluto e solvente dessa solução. Bora ver se tem algum exemplo aqui. Ficou bem em cima do polar e apolar, né? Mas como a aula está sendo gravada, eu vou apagar aqui, tá? Vou apagar só essa parte aqui, ó. E vamos ver como é que funciona uma questão. Só essa parte do álcool aqui, polar, beleza. Pronto. Então, tomemos como exemplo... antes, do mesmo jeito que eu falei lá do título, aqui eu também posso calcular esse volume em porcentagem. Aí fica volume do soluto pelo volume da solução vezes 100. Lembrando que, como o título em massa, ele também é adimensional. Eu não preciso colocar ml, litro, mililitro, não preciso, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Tomemos como exemplo uma solução aquosa de álcool etílico, usada como antisséptico e desinfetantes, preparada pela adição de 70 ml de álcool puro a água suficiente para completar um volume de 100 ml da solução. Assim, qual seria o título em volume aí? Só jogar na fórmula, né? Ó. Título em volume é quem? Ó, as unidades iguais, né? Ó, ml, ml. Não precisa transformar ninguém, né? Então, 70 dividido por 100 vai dar quanto aqui? Cancela, cancela, se quiser, né? Dá 0,7, né? Eu poderia parar aqui se eu perguntasse só o título. Então, nessa solução, eu tenho 0,7 de título em volume. Mas se ele perguntasse a porcentagem, aí o que é que você fazia? Pegava esse resultado e multiplicaria por 100, né? Multiplicando por 100, aí dá o que nós conhecemos como 70%, né? Então, a quantidade que eu relaciono aí, ó, álcool 70, álcool 96, né? É justamente esse valor de porcentagem que eu tenho em volume. Se você for observar nas garrafinhas de álcool, tem lá tem um negócio chamado assim, ó. É G grau L, né? Isso daqui é o que nós chamamos de Gay-Lussac. É uma unidade, né, para verificar volumes, né, Gay-Lussac. E nós temos a hoje, que é muito mais precisa, que é a INP, que eu até coloquei aqui embaixo, ó. INPN. INPM. Perdão, INPM. O que é que eu quero para a atividade de casa? Eu quero que vocês pesquisem a diferença entre os dois.
Quero que vocês observem nos sites da vida e vejam qual é a diferença deles, quem os indicou, como eles são relacionados no cotidiano, tá? Eu quero que vocês façam essa pequena atividade para mim, tá bom? E um detalhe, mandem para o nosso novo e-mail, tá? Professor, pode ser em PDF? Pode. Professor, pode ser em Word? Pode. Professor, posso mandar como imagem? Pode. Não tem problema nenhum. Eu quero é receber. Oi. As tarefas antigas eu mandei no antigo e-mail, tem problema? Por enquanto não, tá? Se você quiser me reenviar, só encaminhar de novo, tranquilo, tá? Não tem problema nenhum. Mas a partir dessas atividades agora, eu quero receber no e-mail antigo. Aliás, no e-mail novo. No e-mail novo. Tá bom? Que aí eu vou arquivar tudo. Bruno, eu não entendi sua pergunta. Repete. Passou rapidamente. É porque eu não escutei a pesquisa. Ah, sim. A diferença entre essas duas unidades que eu coloquei é o Gay-Lussac, que é o GL, G grau, que é a bolinha em cima, né, e o L, e o INP, que é o atual hoje. Então, são duas unidades, né, que são utilizadas hoje quando se trabalha com volumes, tá? Especificamente aí para os nossos consumos, combustíveis, enfim, tá? Então, eu quero que vocês pesquisem, tá? A diferença entre essas duas unidades e qual é a mais utilizada no nosso cotidiano, tá? Qual é a mais utilizada no nosso cotidiano. Então, aqui embaixo, vocês vão observar o seguinte, ó, no Brasil, para indicar a quantidade de etanol de soluções alcoólicas comerciais, também costuma-se utilizar essa unidade de porcentagem de álcool, que é o grau INPM, né? Então, vocês podem até ver em algum posto de combustíveis, INPN, não sabe o que é isso, ou ouviu e nunca se atentou, né, a esse pequeno detalhe. A gasolina brasileira deve conter 27% em volume de álcool anidrido em sua versão comum, e 25% na versão premium, né? Então, o cara chega lá, você quer colocar gasolina normal ou gasolina aditivada? Aditivada é essa premium hoje, né? Que, inclusive, tem alguns estudos que dizem que daqui a mais ou menos 5, 6 anos, não terá mais essa opção de gasolina comum ou gasolina aditivada. Vai ser uma só. Essa unificação, não sei se é para fins lucrativos ou para ocorrer a melhora aí na questão dos nossos combustíveis. Porque vocês sabem que nossos combustíveis fósseis, a tendência é se esgotar. Oi. Alguém falou? Mas eu não entendo, porque, tipo, geralmente tá do mesmo valor a aditivada normal. Eu acho nada a ver. Não era pra ser mais caro? Você tem razão. Eu, inclusive, tem postos, eu não vou dizer que são levianos, né? Mas tem postos que não te avisam essa discrepância, né, de valor. E aí, por exemplo, eu chego e digo, eu quero uma gasolina aditivada. Mas se eu fosse colocar comum, era o mesmo preço, não é? Enfim, na teoria, a gasolina comum tem que ser mais barata. Ser aditivada porque tem algo a mais, não é não? Tem algo que a oferecer a mais, então realmente o valor tem que ser além. Mas você cobrar nesse mesmo valor é complicado, né? Então, segundo eles, vão unificar para que não ocorra mais essas confusões, né? Enfim, na verdade, eles querem lucrar mesmo. Eles querem lucrar mesmo, essa é que é a verdade. Então, esse 25% indica a versão premium, que é a versão mais cara, 27% é o que nós temos como comum. Então, se não tiver isso, a gasolina é adulterada. E eu vou mostrar para vocês em questão como é que funciona nesses cálculos aqui. Vamos lá, vamos falar de parte por milhão e parte por bilhão. O que é isso, professor? Olha, gente, deixa eu dar um exemplo para vocês. Amônia, que é o NH3, que barulho é esse? Vocês estão ouvindo? Vamos lá. A amônia, ela tem... O nosso organismo consegue tolerar a presença de amônia, vou dizer assim, em 0,00... Opa. Não, sai. 0,3 ppm. Se ultrapassar isso daqui, essa quantidade, a gente morre asfixiado de amônia. Ela vai queimar o nosso esôfago, né? A gente
a gente vai passar por algum problema muito sério na vida, se aspirar uma quantidade muito grande desse gás. Então, o nosso limite máximo é cerca de 0,003 ppm. Quando eu digo ppm, é parte por milhão. Que é isso, professor? Vou colocar aqui, mas vai aparecer algumas coisas, depois vou ter que apagar. Mas, quando eu digo 1 ppm, estou dizendo 1 ppm, eu estou dizendo isso daqui, ó, que eu tenho uma parte dissoluto, uma parte só, para 1 milhão de partes de solução. Um milhão de partes, gente. Então, pegar uma pequena parte do soluto e vou fazer a relação com 1 milhão de partes da solução. Tá o mínimo do mínimo, né? Que, inclusive, eu dei o exemplo aí da amônia. Do jeito que eu tenho o ppm, ó, se é 1 milhão de partes, eu continuo dizendo aqui que eu tenho 1 milhão, né? Ó. São 6 zerinhos aqui, né? Ó. A gente coloca para 10 a 6. Professor, acabei de enviar a atividade. Opa, valeu, Bruna. Não, eu estou falando essa relação aqui, né? Ó. 1 milhão. Que é o nosso sonho, ganhar 1 milhão. O ppb é muito mais tenso ainda do que o ppm. Porque se eu for relacionar ppb, aquela quantidade de amônia, eu vou ter que diminuir cada vez mais. Professor, não acho o GL. Eu vou dar uma referência no final para vocês. Eu dou uma referência. Vou dar uma olhadinha e dar uma referência. Então, eu coloco no sala de aula um ponto de pesquisa, tá? Porque eu não posso perder tanto tempo, a gente só tem uma aula. Tá bom? Então, no sala de aula, vocês olham. Eu dou uma referência para vocês. Então, o ppb é uma parte também dissoluto para 1 bilhão, que é 10 elevado a 9, né? Partes de solução. Ou solvente como queira, tá? Então, aqui é 9 zeros, né? Então, aumenta um pouco mais. Mas, professor, só tem esses dois? Não. Tem o PPT também. Parte por trilhão, que é uma parte do soluto para 1 trilhão de partes, que é 10 a 12. Vai aumentando a quantidade de zeros, né? Vai aumentando 3 em 3 zeros aí, se vocês notarem. Isso daqui é o que vocês têm que levar em consideração a fim de cálculos, né? Sempre fazer a relação de uma parte para uma parte, 1 milhão de partes da solução, no caso seja o ppm, e 1 bilhão de partes para a solução, caso seja o ppb. Mas vamos ao que interessa. Isso daí eu já disponibilizei para vocês, viu? Baixaram isso daí? Deixa eu apagar ali. Então, aqui é... Não, vou apagar todo, professor, apague tudo isso. A concentração aí, se a gente for analisar, se fizer a análise da concentração, aqui é uma relação da concentração comum, que eu já mostrei para vocês no início. E aqui é o que nós chamamos de concentração ppm e ppb. Isso aqui eu quero que vocês guardem muito bem. Por isso que eu pedi para que vocês baixassem, ele está em PDF. Baixem, guardem onde vocês quiserem, na sua agenda, colhem na parede do seu estudo, assim, ó. Bota bem na frente, assim. Porque isso daqui facilita muito. Porque quando eu estiver falando da relação massa por massa, eu posso não precisar, por exemplo, Bruna, fazer cálculos estequiométricos. Eu só faço as transformações. Eu só transformo. Eu vou pegar aqui a quantidade em grama e vou relacionar para tonelada. Eu posso fazer assim também. Eu vou pegar a quantidade em miligrama e relaciono aqui para quilograma. Transformo para quilograma. Faço rapidamente a divisão e encontro o valor em ppm, por exemplo, né? ppb funciona do mesmo jeito. Né? Então, eu posso fazer relação entre massa por massa, posso fazer volume por volume e massa por volume. Essa massa por volume acontece muito mais, principalmente quando a gente fala de concentração comum, né? Que é massa sobre volume, né? Massa sobre volume, então a gente consegue muito mais. Aqui a relação que nós temos de litro, né? Para ppm e ppb. Vocês estão notando a quantidade de zeros aumentando aqui no ppb e a quantidade que nós temos aí de relação para
o ppm. Mas vamos ver como é que funciona isso na prática. Vamos lá. Olha só, um exemplo aí. Inclusive, esse exemplo está naquela listazinha que eu coloquei. Essa daqui, ó. Está bem abaixo. Vocês vão ver o seguinte, ó. Em um aquário, constatou-se a presença de 0,8 gramas de CO2 para cada 80 quilogramas de ar. Né? Então, eu estou fazendo a relação de grama e quilograma, né? Calcule a concentração em ppm e ppb. Como é que a gente faz isso? Como é que eu consigo fazer essa relação? Eu posso fazer assim. Vamos lá. Eu estou dizendo o seguinte, eu vou transformar isso daqui, ó. Vou transformar isso daqui para grama, não é? Vou fazer essa relação aqui. Então, 1 quilograma, 1.000 gramas. 80 quilogramas. X, eu posso diretamente dizer que eu tenho 80 mil, né? Posso dizer que X, eu vou ter 80 mil gramas, ou, como queiro, eu posso ter aí 8 vezes 10 a 1, 2, 3, 4, né? 4 gramas. Isso daqui eu estou falando de solução, né? Porque ele está dizendo que 0,8 gramas de CO2 para 80 quilogramas de ar. Então, estou falando de ppm inicialmente. Vou colocar aqui, ó, ppm, tá? Então, eu pego esse valor aqui, ó, e relaciono esse valor. Esse daqui é o meu primeiro passo. Vamos para o segundo passo. Eu vou pegar o soluto, 0,8 gramas de CO2, que vai estar para 8 vezes 10 a 4 gramas de solução que nós encontramos, né? Nós calculamos. A outra relação que eu vou trabalhar aqui é do ppm. Como é que é do ppm? É uma parte para quanto? Para 1 milhão de partes, né não? Então, eu vou relacionar aqui para 10 a 6 partes. 10 a 6 partes de solução. Então, vem para cá, ó. Posso dizer isso, ó, matematicamente falando, 1 vezes 10 a 6 gramas, também, né, que é de solução. E aqui, vamos a outra regra de 3, Bruna. X, então, por isso que os físicos dizem que química é fácil, né, porque eles vão para a regra de 3 e dizem, química é só regra de 3, não precisa interpretar, é só fazer... Quando eles chegam aqui, eles se embolam, né? Então, vamos ver, vamos calcular. Y é igual a 0,8 vezes 10 a 6, porque eu peguei 0,8 vezes 1, né? Então, tudo isso dividido por 8 vezes 10 a 4. Eu posso transformar isso daqui também, ó. Estou mostrando uma maneira matemática um pouco mais fácil, tá? Transformar em notação científica. Posso pegar esse 8 aqui, ó, de 0,8, e transformar ele vai ficar 8 vezes 10 a menos 1. Lembrando que ele está negativo porque ele está andando para a direita, né? Então, a vírgula anda para a direita, fica negativa. A vírgula anda para a esquerda, fica positiva. Né? Então, fazendo a relação desse 8 vezes 10 a menos 1 vezes 10 a 6, eu vou ter o quê? Vou ter, conserva a base, somos expoentes, menos 1 mais 6, aí eu vou ter 8 vezes 10 a 5, né? Vamos mudar aqui, voltar para o preto, pronto. Então, aqui vai ficar 8 vezes 10 a 5. Tudo isso aqui dividido por 8 vezes 10 a 4. Faço aqui a divisão entre os iguais, né? Ou os inteiros, como queiram. Vou botar de vermelho novamente. Faço essa divisão aqui, ó. Né? Aqui vai dar 1, óbvio, né? Que é 1, né? 8 dividido por 8 é 1. Então, a gente vai chegar já no resultado. Então, esse y aqui vai ser igual a 1
vezes... Como é que a gente relaciona a base 10 numa divisão? Como é que a gente faz? A gente conserva a base e a gente subtrai os expoentes, não é? Então, vai ficar 5 menos 4, né? 5 menos 4. Não é isso? Que mais com menos é menos. Então, vai ficar 10 a 1. E esse 10 a 1 é o mesmo que dizer que eu tenho 10 ppm. Cheguei nesse resultado aqui. Então, o que eu tenho, né, da questão do CO2, na quantidade específica aí de ar, são 10 ppm. Aparentemente um cálculo assim meio complicado, mas exige interpretação. O que é que vocês não podem fazer? Tem gente que vai fazer isso, e meus alunos não fazem isso. Vocês não vão fazer isso. Vocês não vão fazer essa relação assim, ó. Isso daqui é o que não deve fazer. Vocês não vão pegar 0,8 e vão relacionar a 1 vezes 10 a 6, não. Que é o parte por milhão. Aí depois você vai jogar aqui os 8 vezes 10 e fazer a regra de 3 aqui com x. Tá errado, não faça isso. Primeiro você pega a quantidade que você tem de soluto e relaciona com o que você tem de solução. Aí depois é que vem a parte por milhão, 10 a 6. Você faz dessa maneira, inicialmente você perde a questão. Então não faça por essa aqui, tá? Primeiro, transformei, né, para unidade igual, e aí fiz a relação com solução e soluto. E aqui é a outra parte, que é 10 a 6, que é justamente a parte por milhão. A parte por bilhão, isso daqui vai ficar só 10 a 9. Você pode fazer a mesma coisa aí, agora isso é para vocês. Fica 10 a 9, aí você faz a regra de 3, você vai encontrar o valor aqui, ó. Tranquilo, tá? Tá copiando, Bruno? Posso passar? Posso prosseguir? Certo. E essa daí? Quando ela já dá o ppm pra gente? Que horas são? 8h47. Vixe Maria, passa rápido demais. Sabe-se que uma pasta de dente convencional apresenta... Essa questão também está naquela listazinha que eu botei, viu, no sala de aula. Com a pasta de dente convencional apresenta 90 gramas de massa e apresenta uma concentração média de fluo em torno de 130 ppm. Aquilo que eu encontrei lá no final, tem? Encontrei 10 ppm. Determine a massa de fluo presente nessa amostra de dente. E aí, como é que a gente trabalha essa daí? Como é que eu posso fazer essa relação? Eu sei, por exemplo, que se é ppm, eu posso fazer a transformação. Eu não vou indicar que vocês façam por aqui, mas tem alunos que gostam de desenvolver um pouco mais, vai dizer que um ppm vai valer a 10 a 6 partes, né? Então, 130 ppm vai valer quanto? X, enquanto esse valor vai dar 130 vezes 10 a 6, né? Aí tem a quantidade, né, do caso em grama ou miligrama. Por esse daí é um pouquinho mais complicado. A gente pode fazer também o regra de 3, que é de praxe. Que eu vou relacionar a grama que eu quero para os ppm que eu tenho, 130 desse cara. Agora que a gente vai fazer um processo contrário, né? Aqui o processo de relação vai ser justamente aí a quantidade de massa e a parte por milhão, né? A gente vai dar aí uma certa invertida, tá? Relação de massa e parte por milhão. Só vocês estão me ouvindo? Tá travado aqui para mim. Oi. Travou aqui para mim. Oi. A Erika tá ok. Bora ver, vai. Qualquer coisa me chama a atenção, gente, que eu não tô mais conseguindo ver, não. Travou tudo aqui. Então, são 90 gramas. Né? E a gente vai relacionar esses 90 gramas com a parte por milhão. Então, vai ficar aqui.
90, e aqui 10 a 6, tá? Que é a parte. Aqui é grama, que ele está dizendo lá, né? E aqui também. Então, bora lá. Então, x igual a 130 vezes 90, tudo isso dividido por 1 vezes 10 a 6. Eu vou botar 1, porque eu acho que a maioria faz isso, né? 1 vezes 10 a 6. Então, vamos lá, matematicamente falando, quanto é que vai dar esse resultado aí? Eu quero saber grama agora, tá? Quero saber o valor de grama. 130 vezes 90 vai dar quanto? 130 vezes 90. Não perder tempo, porque já acabou meu tempo, inclusive. 130 vezes 90 vai dar 11.700. 11.700 dividido por 10 a 6. Como eu tenho uma bichinha científica, né? Fica mais fácil, né? Então, dividido aqui por 10 a 6, vai dar aí um valor de 0,00117, né? No caso aí, gramas de flúor. Então, nesses 130 ppm, nós temos essa quantidade de massa de flúor em 90 gramas de pasta. 90 gramas eu só tenho essa quantidade de flúor, e essa quantidade é a quantidade que o meu corpo, que o meu organismo aceita, tá? Então, vocês viram que eu trabalhei agora ppm, né? Trabalhei agora ppm, ok? Gente, minha aula acabou, já são 8h51. Tinha outras questões para ser avaliadas aqui, ó. Essas questões eu farei com vocês, tá? E como vai estar com vocês esse slide, vocês podem até tentar fazer. Essa daqui de concentração fácil, sem cálculo. Essas outras aqui de concentração comum, normal, ó. Olha aí, Bruno, olha aí, ó. É só fazer isso, ó. Concentração é massa do soluto pelo volume. E, ó, o volume está 250, não tá? Então, eu vou ter que transformar esse volume para litros. Então, como é que eu faço, professor? Se é 250 ml eu quero transformar para litro, eu vou andar a vírgula 3 vezes. 1, 2, 3. Então, vai ficar o quê? 0,25 litros. Aí, jogo aqui, ó. Porque a concentração me deu aqui, ó, 1,5 gramas, 0,25, e eu acho que é 6 gramas por litro. Se estiver errado, por favor, me corrija. Simples assim. Olha aí, uma questão do IMED Rio Grande do Sul, né? Você lê e, de repente, você encontra o resultado. Então, crianças, eu vou parando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido alguma coisa que eu falei, tá? Eu digo para vocês que eu estou sempre me dando o máximo para poder me fazer bem sucinto e bem direto desse tipo de relação de questões. E se vocês tiverem dúvida, por favor, me chame a atenção. Me chame a atenção. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu vou responder para você. Eu estou aqui para isso. Tá bom? Vejam aquela pesquisa, dão uma olhadinha nesse nosso material de hoje. E aí a gente, lembrando, é volume 1, aliás, capítulo 1, capítulo 2 para a prova, viu? Capítulo 1, capítulo 2. Tá? Eu vou ver se eu consigo fazer um videozinho para vocês respondendo algumas questões. Qualquer coisa, o sala de aula está à disposição. Um abraço, gente. Eu não sei como é que eu... Deixa eu ver. Ei, não sai agora não. Espera aí. Não saiu agora. Espera aí.